Olá e bem-vindos de volta a Dukascop TV. Eu sou o Ben Jones. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre o dólar é Hani Jaban. Hani, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. O dólar americano tem tido bom desempenho diante de várias moedas principais. Quais são os fatores para isso? Well, there's multiple reasons for this. Actually, there's the fact that Há vários fatores. Os números para o segundo trimestre nos Estados Unidos foram bem melhores do que no primeiro trimestre, principalmente por causa do severo inverno que o país enfrentou. have experienced. The secondly is the fact that the ECB is now changing also some of its Em segundo lugar, o BCE está mudando a sua retórica sobre a deflação e o baixo crescimento na Europa. Nós já podemos observar que os números alemães não são tão bons quanto no primeiro trimestre de 2014. are not as good as they were in the first quarter of 2014. And the other thing is Um outro fator é a redução significativa dos spreads em títulos da periferia da Europa. Então, o carry trade, que era o principal suporte do euro diante do dólar, está desaparecendo aos poucos. E nós estamos vendo um pequeno aumento nos títulos do Tesouro norte-americano de 2 e 10 anos. little by little. And we are seeing an uptick on the 2-year treasury bonds and the 10-year. Quais foram os impactos das recentes reuniões do Fed em relação às discussões sobre a taxa de juros? Well, even though they're still quite dovish in substance, whether it's Yellen at Jackson Hole or the latest Fed minutes, but we are seeing that Apesar de o tom nos discursos e as atas de reunião ainda serem dovish, nós estamos observando números que indicam um crescimento mais forte nos Estados Unidos e uma melhora no mercado de trabalho. Eles não poderão manter o tom dovish e manter a taxa de juros baixa por muito tempo nos Estados Unidos. So at the moment, we can see people are rethinking their expectations on the US. No momento, as pessoas estão repensando suas expectativas para as taxas de juros. Na verdade, as últimas mensagens dos discursos e das atas do Fed indicam uma política mais acomodatícia. Oficiais do Fed estão dizendo que a economia do país teve a melhora que eles estavam esperando. E, portanto, eles continuarão a reduzir a flexibilização quantitativa e o tapering irá continuar. Agora, temos alguns oficiais do Fed falando sobre a primeira alta na taxa de juros em meados de 2015. Probably now we have some Fed officials talking about mid-2015 about the first. Nós temos uma atitude mais relaxada em comparação com a atitude defensiva do Fed, pois assim que surgiram expectativas de uma alta na taxa, o Fed imediatamente se pronunciou, tentando acalmar os mercados. E alguns oficiais disseram que o mercado ainda não está preparado, mas um aumento na taxa de juros poderia acontecer antes do esperado. They are saying, well, the market is not prepared for and should be prepared for high interest rates in a much nearer term than what is expected. Que fatores irão afetar o dólar no futuro, além da discussão sobre a taxa de juros? Well, obviously, the interest rate differentials are the main factor influencing the dollar. Obviamente, a taxa de juros é o principal fator que vai afetar o dólar, especialmente diante do euro e dos mercados emergentes. Houve uma melhora na economia e há expectativas de uma política restritiva, com tapering e taxas de juros mais altas. And you've got Europe, where we're talking about introducing quantitative easing, and where we are. Por outro lado, na Europa, estamos falando sobre a introdução de um programa de flexibilização quantitativa e há um ciclo de taxas de juros muito baixas. Essa diferença no ciclo será o principal motor para a apreciação do dólar. Não podemos tirar conclusões baseadas no desempenho da economia dos Estados Unidos, do mercado de trabalho e do PIB. O mais importante é o investimento em bens duráveis e o PMI. Haverá também outros fatores, como eu mencionei antes, a redução dos spreads dos títulos da periferia da Europa, que dificultará o carry trade. Pessoas comprando euro apenas para investir em
títulos de baixo risco, espanhóis, gregos ou portugueses. Eu acredito que o ambiente continuará sendo favorável para o dólar pelos próximos 6 meses. And high carry. I think it will continue to be a positive environment for the dollar for the next 6 months, that's for sure. Rani, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Obrigado pela audiência e continue assistindo a Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!